Salve pessoal, estamos de volta com mais um Não É Assim Que Acaba e hoje a gente vai abordar um tema que eu vejo muito em alta nas redes sociais, que é o transtorno de personalidade narcisista. E para desvendar e desenvolver as questões, a gente recebe aqui no estúdio a mestre e doutoranda Daiane Oliveira, professora universitária e psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com formação aí em terapias dialéticas e terapia do esquema também. Daiane, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Tu é uma das pessoas também que contribuiu muito no meu crescimento e na minha formação acadêmica. Teve uma vez que tu me deu uma aula de estudos, né, de desenvolver relatórios, artigos científicos, e eu lembro que eu não queria escrever, eu só queria fazer a aula e ir embora, mas tu me incentivou e me motivou bastante a concluir. Eu cheguei até a apresentar na faculdade aquele projeto, e eu esses dias parei para refletir quando eu te convidei para vir para cá. Escrever aquele artigo foi tão produtivo para mim, que hoje os roteiros que eu escrevo, eu sou tão preciso e preocupado com a qualidade deles devido àquele trabalho que eu fiz contigo, né? Então, muito obrigado, seja bem-vinda. Legal. Quero te agradecer, né? Eu tô muito lisonjeada de estar participando. Primeira vez que eu tô no podcast, sinalizei isso antes. Acho que vai ser um desafio, mas acho que é bastante importante a gente conseguir falar um pouco sobre transtornos de uma maneira geral, né? E principalmente nesse caso, o transtorno de personalidade narcisista, poder desmistificar um pouquinho do que as redes, enfim, acabam trazendo, como muitas vezes algo como senso comum, assim, né? O que eu vejo, assim, esses dias, até pra gente começar, vamos começar pelo básico, assim, né? Tem perfis até nas redes sociais que falam somente disso e ficam dando características. Porque se fez isso, o narcisista vai fazer isso, isso e isso. E eu tenho muitos, mas muitos pacientes que pegam uma pessoa, acabam colocando o rótulo. É porque ele fez isso, não sei o que, ele é narcisista. É porque não sei o que, fulano é narcisista. É porque eu tinha um relacionamento narcisista. É quase que nem o TDAH, né? Todo mundo agora tem TDAH, todo mundo é narcisista, todo mundo tem isso. Sem saber que também essa personalidade, essa patologia, o paciente também tem sofrimento na causa, né? O que é o transtorno de personalidade narcisista e como a gente faz o diagnóstico? Não é uma pergunta simples, né? Acho que sempre quando a gente fala de psicopatologia, a gente tem que entender sobre diversos fatores. E antes ainda de falar do transtorno, quero voltar um pouquinho na tua fala em relação à internet, assim, né? Eu acho que a internet, ela vem como um mecanismo, uma forma que vai ainda nos ajudar cada vez mais em relação à divulgação, em relação até ao próprio tratamento ser bem utilizado, mas a gente tem acesso a muita coisa, né, que para quem não sabe, para o público leigo, acaba sendo muito complicado, né, porque assim, tu mesmo disse, tem perfis direcionados para isso, mas quem são essas pessoas que falam sobre isso, né, são pessoas que estudam sobre isso, são pessoas que têm um conhecimento teórico, né, técnico, ou algumas vezes só pela lógica de achar que tem, ou por achar que conviveu, enfim, então é muito complicado. Tua primeira pergunta foi o que é o transtorno de personalidade narcisista, né? Primeiramente, acho que é importante a gente trazer para cá uma lógica de que ele é um transtorno de personalidade, né? E diferente, assim, dos transtornos que a gente está mais acostumado dentro do dia a dia, sei lá, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, ele não é um transtorno como a gente chama um transtorno clínico. Ele não é um transtorno que ele tem um momento, um período, um episódio. Ele tem muito mais a ver com o jeito deste indivíduo funcionar, né? Eu gosto na prática, né? Então, sou professora, eu gosto de sempre traduzir assim para os alunos que é o jeitão daquele indivíduo ser, né? Então, quando a gente fala de personalidade, a personalidade desse indivíduo que começa a ser constituída, né, desde a infância, mas a gente começa a ver traços mais marcantes no final da adolescência, no início da vida adulta, então é um indivíduo que vão ter alguns traços que até a gente percebe dentro do dia a dia, como esses que estão sendo divulgados na internet, um padrão de grandiosidade, né, numa lógica de uma baixa empatia em relação ao outro, o se achar especial, né? Tem algumas pessoas que acabam fazendo uma configuração assim de que ele é o centro do universo,
né, visto como um estereótipo, assim, do narcisista. E aí a gente tem alguns critérios, né, que dentro da prática clínica, então a gente vai avaliar se aquele indivíduo acaba, então, né, fechando critérios específicos para esse transtorno. Mas se eu fosse dizer de um jeito, né, de um jeitão de funcionar, é um indivíduo que tem um padrão de personalidade difuso, né, que tem uma lógica, então, de grandiosidade, muitas vezes nessa grandiosidade se distanciando das necessidades, dos direitos, né, do outro, e aí com isso muitas vezes tendo comportamentos que a gente acaba, né, percebendo como o centro das atenções de uma maneira geral. Entendi. E para diagnosticar, tem os critérios do diagnóstico lá no DSM, isso, que é o nosso manual, e tem que atingir. Legal. Bom, talvez, né, talvez não, acredito que o podcast ele vai ser aberto para o público em geral, né, então hoje nós fazemos os diagnósticos em psicopatologia, eles são realizados pelo Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o nosso querido amado DSM, né, então o DSM, ele traz basicamente uma lista, né, de sinais, sintomas, critérios diagnósticos que, né, obviamente por base de muita pesquisa, nós acabamos entendendo que o indivíduo precisa, né, de uma forma bem dicotômica, na verdade, fechar ou não aqueles critérios, sim ou não, né, então nós temos uma lista de sinais e sintomas ou, né, de características e esse indivíduo precisa fechar determinados critérios. Para dependendo de qual transtorno a gente vai ver mais ou menos. No transtorno de personalidade narcisista, nós temos 9 itens, 9 critérios diagnósticos. E o indivíduo precisa ter pelo menos 5 destes critérios, obviamente levando em consideração alguns do que eu já falei, a grandiosidade, né, uma baixa capacidade de se colocar no lugar do outro, uma condição de se encontrar numa condição de ser especial, né, muitas vezes dentro dessa própria lógica, então tendo comportamentos de se comparar com pessoas, né, famosas, enfim, né, critérios que levam para esse perfil mais estereotipado que a gente conhece, mas levando em consideração uma coisa que tu falou antes, ele é um transtorno, né, então ele precisa apresentar sofrimento e prejuízo, e aí levando em consideração que ele é um transtorno de personalidade, esse sofrimento e prejuízo nem sempre é também somente direcionado para o paciente, né, porque conviver com essa pessoa muitas vezes vai causar um nível de sofrimento, a depender de quem for essa outra pessoa, também, né, bastante significativo. Então, acho que isso é algo importante de trazer, assim. É um padrão de funcionamento dessa pessoa que vai fechar, então, pelo menos 5 dos 9 critérios diagnósticos que a gente tem nesse manual e que vai causar, né, impacto na vida social, laboral, né, educacional desse indivíduo e, consequentemente, na vida daquelas pessoas que também se relacionam com ele. Entendi. E tu sabe como é que se forma? Ele, por exemplo, pode ser genético, pode ser ambiente, a partir de que idade, mais ou menos, o paciente começa a sentir os William, sintomas? Essa é uma pergunta bastante, eu dou risada dela, porque assim, né, a primeira aula de psicopatologia, essa pergunta sempre vem. De todo mundo. De todo mundo e de todos os transtornos. Eu já devo ter feito essa pergunta uma vez, tô fazendo de novo, eu acho. Pode ser. Né? De onde vem, da onde vem o transtorno mental? É claro que eu acho que a gente precisa dizer, né, que é dependendo da teoria, né, nós estamos falando de ciência é embasada em teorias, né, e obviamente, né, elas vão sendo complementadas, vão sendo, né, de várias formas, muitas vezes até excluídas, né, enfim, ultrapassadas. O que a gente tem de mais claro dentro dos transtornos mentais de uma maneira geral, e assim, é consenso para a maioria dos pesquisadores, é que a gente está falando de transtornos que são multifatoriais. Tu já deve ter ouvido essa palavra diversas vezes dentro do curso e na tua vida tu vai continuar ouvindo algumas vezes. E quando a gente fala multifatorial, justamente a gente fala sobre uma perspectiva que é biológica, né? A gente fala sobre uma perspectiva que é social e a gente fala sobre uma perspectiva que é psicológica, né? Então a gente percebe dentro, falando aqui especificamente do narcisismo, que é o assunto que eu fui convidada para falar, é bastante característico a gente ver dentro de uma perspectiva genética, de hereditariedade, alguns traços, pelo menos, né, familiares ali existentes. Mas eu sempre gosto de
de trazer e enfatizar isso em discussões em aula, enfim, no dia a dia, que só a biologia, só a genética muitas vezes não sustenta isso, né? E aí a gente precisa entender qual é o contexto em que esse indivíduo está inserido. Mas eu também gosto de pensar assim, né? Se esse indivíduo tem uma genética para o transtorno narcisista e daqui a pouco tem um pai, uma mãe com traços narcisistas, quem é o ambiente, pelo menos esse primeiro ambiente dele? Vai continuar sendo há uma grande probabilidade de esse ambiente, que, né, também parte de um propósito ali, né, da genética, também ser reforçador, assim, né. E o psicológico, a gente também pode pensar em vários padrões, assim, a partir do momento que esse indivíduo daqui a pouco se relaciona com algumas pessoas que possam vir a reforçar esses traços, né, consequentemente só se perpetuando ainda mais os sintomas. Entendi. E geralmente tem algum perfil de pessoa que acaba se atraindo por um narcisista? Tipo, geralmente pessoas com dependência emocional ou com um ego assim mais fragilizado? Eu não gosto de colocar as coisas em rótulos, né, e caixas, porque eu acho bastante complicado, por mais que eu seja professora de psicopatologia e defenda os diagnósticos como uma prática bastante importante, enfim, até para tratamento. Acho que é importante a gente não colocar esse estereótipo que muitas vezes acaba vindo nas redes sociais. O narcisista se relaciona muito com fulano, né? Mas no senso comum, pensando por essa lógica, sim, né? Pensa que a gente está falando de um indivíduo que se acha o centro do universo, né? Ele muito provavelmente vai se relacionar com uma outra pessoa que está disposta a aceitar isso e que daqui a pouco até precisa disso, né? E aí eu sempre gosto de pensar isso, olhando até para a clínica. Qual é a necessidade, né, emocional que eu tenho, ou qual é a necessidade que eu tenho para buscar isso numa outra relação, seja ela qual relação for, né? E nesse caso a gente está falando de um indivíduo que, pensando dentro de um, né, de um padrão, assim, é um cara, né, que tem uma autoestima muito elevada, é um cara que se acha, vamos determinar assim, né, se acha muito. Se eu sou esse cara também que me acho muito, eu até posso ficar com essa pessoa, mas eu vou ficar com ela então porque eu admiro muito. Mas nessa lógica de competição, normalmente não é tão assim que acontece. Agora, a gente pega uma pessoa mais vulnerável, a gente pega uma pessoa que tem uma necessidade, né, pensando aqui numa lógica mais cognitiva comportamental, assim, né, de precisar ser amado, precisar ser valorizado, e tem essa outra pessoa que tá disposta a dar isso com algumas condições, mas tá disposta a dar isso e ainda assim é tão cheio de si. Nossa, que campo bacana para eu ficar, assim, né? Para eu permanecer, alguém que vai me propor de alguma forma segurança. É claro que na prática a gente não vê isso acontecendo, né? Porque os ciclos acabam se perpetuando e essa pessoa logo muitas vezes acaba justamente, né, tendo o contrário disso. Alguém que vai sendo, né, cada vez mais abusivo, enfim, tendo relações que não são saudáveis. Eu vi um estudo que era sobre macaquinhos, né? O macaquinho, era um estudo científico, e aí tinha um macaquinho lá e acendia uma luzinha vermelha, né? Aí se acendesse a luzinha, o macaquinho tinha que fazer uma atividade lá, e se ele fizesse, chegava um suquinho de laranja pra ele. Daí ele ficava feliz, né? Gerava dopamina na cabeça dele. E aí, assim, quando a luzinha acendia, o macaquinho não recebia o suquinho de laranja. Mas mesmo assim, gerava dopamina na cabeça dele. E aí, esse viés de, tipo, não saber o que vai acontecer, né, fazia ele ficar, né, estimulado com aquilo. E aí, lendo sobre o transtorno e tudo mais, sobre esses relacionamentos com as pessoas, o que acontece? Eu percebi, me corrija se eu estiver errado, né? No relacionamento ali narcisista, ele sempre vai tentar te fazer o melhor pra ti no início, pra que tu se aproxime dele, né? E quando tu estiver mais próximo, tudo mais, vinculado emocionalmente, e aí começa os abusos sutis praticamente, né? Seja ele psicológico, físico, financeiro. E muitas vezes, eu posso ver na prática clínica, os pacientes não percebem. Eles acham que é algo mais natural, ou que foi um deslize, ou não, tudo bem, eu não consigo ver isso. E eu acredito que devido a esse padrão, que nem do estudo, né? Tipo, o ser humano, se tem algo que é muito fácil,
ele vai desistir rápido. É fácil, foi fácil. Se for muito difícil também, nossa, é muito difícil, né? É muito difícil ir pra academia todos os dias da semana, então logo paro, desisto. Sim. Mas agora se for algo meio que, tipo, incerto, tipo, não sei, será que quando que... É tipo uma hora de assopra, né? Tipo, ele me trata bem, mas daqui a pouco ele me trata mal. Quando será que ele vai me tratar bem de novo, né? É como se fosse um macaquinho esperando o suquinho lá, né? Sim. Eu acho, te ouvindo falar, assim, eu acho que talvez é importante também a gente diferenciar um pouco o transtorno narcisista do transtorno de personalidade antissocial, tá? Que pode haver comorbidades, a gente sabe que na prática clínica a comorbidade ela é uma regra, né? E não é uma exceção. Mas talvez aí um pouco do que se percebe do que se é divulgado na personalidade narcisista, eu percebo que muitas vezes acaba sendo confundido, então, com alguns traços que são mais antissociais, né? Vou caracterizar assim de uma maneira geral. Dentro da psicopatologia, né, a gente, nos últimos anos, principalmente, a gente vem discutindo muito fatores transdiagnósticos, né? O que é isso, assim, de uma maneira bem geral. Sintomas, né, características, então, critérios diagnósticos que flutuam entre diversos transtornos. Então, se a gente for pegar, por exemplo, um paciente ansioso e um paciente deprimido, eles vão ter sintomas compartilhados, que se a gente for pegar o próprio DSM, esse manual que eu falei antes ali, vai aparecer muito parecido nos dois, né? Então isso faz parte da depressão ou faz parte da ansiedade. Então a gente vem percebendo, né, que os critérios diagnósticos, eles são muito bonitinhos, muito específicos, né, cada um deles. Só que na prática, esse indivíduo então transita entre diversos transtornos e muitas vezes, o que acontece muito na prática da psicopatologia, cara, ele é assim, mas ele não fecha esse critério, né? E por que então eu tô te trazendo isso? Dentro da personalidade, a gente trabalha com clusters, né? Então, clusters justamente representando mais ainda a proximidade de características diagnósticas. Dentro do cluster, então, dentro do transtorno, né, do cluster que está o narcisismo, a gente tem mais o transtorno de personalidade borderline, a gente tem o transtorno de personalidade antissocial e a gente tem o transtorno de personalidade histriônica. Tô falando aí do cluster B, tá? Então, por que eu tô te trazendo isso? Por mais que sejam diagnósticos completamente à parte, esses indivíduos vão compartilhar sintomas. E aí, quando tu tava falando, eu fiz toda essa introdução, sou explicadinha, né? Fiz toda essa introdução numa fala que tu trouxe. Tu disse assim, eu percebo que esse indivíduo, de alguma forma, ele quase que te seduz, assim, né? E depois isso vai mudando. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque normalmente essa lógica de sedução, esse intuito meio maquiavélico, né? Meio, eu vou fazer isso real porque eu tenho zero empatia por ti, eu tô pouco me lixando. Normalmente, não que não possa aparecer no transtorno de personalidade narcisista, mas ele é uma característica mais antissocial do que narcisista. O narcisista, caracterizando de uma forma bem, bem simples, eu diria assim, ele é tão importante, ele é tão grandioso, que não é que ele quer que tu te ferre, ele só não tá prestando atenção em ti. Entende? Nós estamos... tu também tá na relação. É verdade, tu também tem os teus direitos aqui. Nem me dei conta. O antissocial não. O antissocial, e como critérios diagnósticos do antissocial, vai ter justamente isso. Uma violação dos direitos. Muitas vezes a gente percebe, né, com traços mais psicopáticos, enfim, algo até de realmente maldade em cima disso, que vai mais para onde tu trouxe. Eu vejo o narcisista mais como realmente aquele cara que o centro sou tão eu que as pessoas orbitam na minha volta. Entende? E muitas vezes eu vou ser ruim, eu vou ser mal, eu vou ser tóxico, né? Uma palavra que muito gostam de usar hoje, eu vou ser abusivo. Claro, pode ter intencionalidade, mas muitas vezes vai ser só porque eu tô vivendo no meu mundo e tu tá orbitando aqui junto comigo. E aí, é verdade, eu tenho que olhar para as tuas necessidades, sabe? Então, eu não gosto de ver ele como essa pessoa como uma pessoa ruim, que muitas vezes é caracterizado,
sabe? Gosto de ver mais como essa pessoa que, realmente, eu sou o centro do universo, talvez tu pode ser até a segunda pessoa mais importante, mas você realmente é sempre a mais. Sempre que deixa ele em evidência. Então, ele pode fazer coisas boas. Pode. E acho que isso também é importante, assim, a gente olha para um transtorno e eu acho que o transtorno de personalidade ele tem que ser falado, ele vai ser, muito provavelmente, altamente competitivo. Ele vai ser uma pessoa que, por essa lógica de glamour, de querer, né, o sucesso ser muito importante, ele pode ser um baita profissional, né? E temos vários baitas profissionais aí, sem fazer diagnósticos, né? Mas que a gente hipotetiza que muito provavelmente tem traços, né, de personalidade narcisista ou até mesmo fecham o diagnóstico para o transtorno. Então, assim, eu brinco em aula muitas vezes assim, né, com alguns transtornos, brinco, né, em aspas. Eu gostaria muito de ser chefe dessa pessoa. Então, assim, para vários aspectos laborais, essa pessoa muito provavelmente pode realmente ter muito sucesso. A gente só tem que pensar a custo de quê? Né? A custo da saúde mental dela, a custo da saúde mental das pessoas que estão ali, porque invariavelmente, até por se sentir, por ser esse centro, ele vai muitas vezes passar por cima das outras pessoas, por maldade ou não, mas, de novo, eu sou o centro. Entendi. Sabe? A gente fala que ele tem essa mania de grandiosidade, né? E lá no início eu falei, poxa, mas tem sofrimento também, né? Acho que é bem legal. Que tipo de sofrimento ele pode ter, sentir? O narcisista, ele consegue perceber que, eu acho que eu tenho um problema aqui. Legal. Porque geralmente eles vão, que nem tu falou, né? Eles vão crescendo na carreira, chegam a cargos de executivo, e a gente tem milhares pelo país, assim. Sim. Normalmente esse cara, eu vou te trazer um pouco da minha prática clínica aqui também, tá? Normalmente esse indivíduo, ele não chega lá, sou narcisista, estou aqui porque quero tratar isso, tá? Normalmente ele chega lá com alguma outra, lembra que eu falei que a comorbidade é a regra, não a exceção, com alguma comorbidade. Normalmente um transtorno depressivo maior, um transtorno de ansiedade generalizada, algo em outra esfera. Então ele chega lá, vou tentar dar um exemplo, né, fictício, mas para que a gente possa pensar. Aconteceu alguma coisa no trabalho, por exemplo, esse indivíduo achou que ele estava no momento de bastante ascensão, né, que ele deveria ser promovido, e não foi, né, uma outra pessoa foi promovida no lugar dele, começou a ter, né, se questionar um pouco sobre a sua potência, sobre a sua capacidade, chegar lá num episódio depressivo. Saiu um relacionamento, a gente estava falando antes, né? Tinha um relacionamento estável, em um determinado momento perdeu o seu status, porque a pessoa, né, acabou o relacionamento. Enfim, lembrando que essa pessoa muitas vezes não é só o diagnóstico dela, né? Sim. Ela é muito mais do que isso. Comorbidades também. Exato. E aí eu acho que é importante dizer que além então da comorbidade que eu tô te desenhando aqui, esse indivíduo narcisista, ele normalmente mostra para nós essa grandiosidade, mas na prática, essa é muito lógica teórica, assim, mas na prática, o que a gente percebe? Esse indivíduo, ele é normalmente extremamente vulnerável, né? Por trás dessa capa, por trás dessa máscara, eu vou chamar assim, né? De eu sou potente, eu sou forte, eu sou o melhor, eu preciso ser admirado por ti por causa de tudo isso. Por trás disso, normalmente tem alguém muito frágil, né? A terapia de esquema, tu falou ali um pouquinho, né, da minha formação, eu tenho formação em terapia de esquema. A terapia de esquema vai trazer justamente essa lógica. Existe uma criança vulnerável muito, né? Com uma ferida muito aberta ali, né? E as necessidades emocionais dessa criança vão precisar ser tratadas em terapia. Só que ele não vai chegar com essa disponibilidade para tratar isso, porque, de novo, ele é o grande, ele é o maioral. Então, precisar reconhecer, o terapeuta precisar reconhecer e conseguir acessar essa criança vulnerável para que eu possa conseguir evoluir no tratamento vai ser importante. Mas muitas vezes eu vou começar esse processo terapêutico, quase todas, com aquilo que está latente naquele momento, talvez a depressão, a ansiedade, e conforme evolui, a prática clínica vai entender também que a aliança terapêutica vai ter que ser muito forte para que esse indivíduo se vulnerabilize e a partir dessa vulnerabilidade na relação terapêutica a gente consiga trabalhar essa criança frágil que está ali, que
não dá espaço. Entendi. Faz sentido? Faz, vamos ver se eu entendi. Tu precisa meio que desconstruir ele pra vincular, pra se aproximar, pra que ele confie em ti, pra que tu consiga tratar? Todo transtorno exige aliança terapêutica. Mas nos transtornos de personalidade, a gente costuma dizer que ainda mais. Não existe nenhuma abordagem, pelo menos que eu conheça, pode ter outras, né, que não vai enfatizar uma necessidade de uma boa aliança terapêutica para trabalhar com personalidade. Por quê? Entenda que a gente está falando que esse indivíduo muitas vezes não se reconhece de uma outra maneira. Uma coisa é eu chegar em ti e perguntar assim, como é que tu tá te sentindo? E tu me dizer, Daiane, há 2 semanas eu tô com humor muito deprimido, eu tô com insônia, eu tô com falta de apetite, eu tô com pensamentos de morte. Tá, há 2 semanas. Mas eu posso olhar pra ti e te questionar. E como é que era antes das 2 semanas? Tu te lembra disso? Tu sabe que aquilo ali não é tu, né? Tu tem essa clareza. Entendi. Nos transtornos de personalidade, não. Esse indivíduo não sabe ser diferente. Ele é assim. Então já começa aí até com algumas, né, discussões assim sobre como trabalhar o diagnóstico com esse indivíduo, como falar para ele que ele é narcisista, enfim, né, justamente dentro desse processo. Então volto. A aliança terapêutica vai entrar aqui nesse lugar para fazer com que esse indivíduo primeiro reconheça, né, que ele está ou que ele é vulnerável e que ele pode se vulnerabilizar. Ele não precisa ser um super-homem, ele não precisa o tempo inteiro estar com aquela capa, né, de grandiosidade, e o quanto ele pode crescer com isso, não somente pela depressão ou pela ansiedade que ele foi buscando, mas nas próprias relações em que ele pode estabelecer de uma maneira mais saudável, enfim, né, dependendo das necessidades que ele vier apresentar. Não, mas faz sentido. Então, ele que nem tu falou, eu não conheço outra realidade. Aquilo ali é a realidade dele. Então, se qualquer pessoa diz pra ele que, nossa, que, sei lá, como tu é egoísta, tipo, mas eu sempre fui assim, né? Praticamente isso, né? E é mais ainda numa loja, tipo, tá, isso é errado? Exato. Eu tenho que pensar em mim mesmo, né? Exato. E tem alguma coisa que a gente possa fazer no desenvolvimento infantil para criar um ambiente saudável para criança? Vamos lá, que nem a gente falou, que como ele é biopsicossocial, né, tem a genética, tem o ambiente, tem mais envolvimento com as outras pessoas, tem alguma coisa, sei lá, tem uma criança lá e ela tem a genética dela, vamos pegar esse exemplo, não sei se posso usar isso, que tem a patologia, né, lá. Como que eu posso ter um ambiente saudável? O que os pais podem fazer de uma forma? Como que eu posso lidar com uma criança, conversar, cobrar ou incentivar? Porque aí tu falou, né? Ele tem um problema que a criança interior dele não foi tratada. Muitas vezes tem necessidade de validação dos outros. O que faltou na vida dessa criança e como que a gente pode fazer comportamentos que cresça saudável? Boa pergunta. E meu sonho, como alguém que é bastante, né, quadradinha em diversos aspectos, assim, eu sempre digo que seria muito mais fácil se a gente tivesse um manual, assim, né, a mãe ficou grávida, ganhamos um manual, assim, ó, a partir de agora você vai trabalhar assim com essa criança para que ela se desenvolva bem. Não temos esse manual, lamentavelmente, né? Mas o que eu vou olhar sobre a luz da terapia de esquema para tentar te responder essa pergunta, assim, né? A terapia de esquema, ela entende que nós temos necessidades básicas, necessidades emocionais básicas e que nós precisamos, né, enquanto seres humanos, que essas necessidades sejam supridas para que a gente se desenvolva, né, de uma maneira saudável, chegue a uma lógica de um adulto saudável, né? Só que o que acontece? Partindo de uma lógica, eu acho que é sempre por aí que eu gosto de pensar, que por mais que eu seja um pai extremamente adequado, eu não sei qual vai ser a tua necessidade emocional. Pode ser que tu tenha uma necessidade de aceitação e pertencimento muito grande, e que eu, enquanto pai, dentro dos meus próprios processos de como eu fui criado, de como eu me desenvolvi, não consiga suprir essa tua necessidade. Então a gente tem 2 bananas aí nessa história para resolver. Primeiro, muitas vezes as necessidades emocionais desse pai que não foram supridas e ele não tem consciência desse processo, e eu digo pai aqui como, né, primeiros cuidadores ali, essa família base. E a gente vem para uma criança que é não gosto dessa analogia, mas um quadro branco, assim, praticamente, né, aonde vai ter, sim, as suas necessidades emocionais, que eu também não sei.
Então, de uma maneira geral, o cálculo ele não é simples, porque eu posso ter irmãos que convivem juntos e que eu proponho, a gente sabe que não é igual a criação, mas uma criação que eu relativamente vejo como muito parecida, e um vai para um lado completamente diferente do outro, também olhando para essa lógica de necessidades emocionais, porque eu não estou conseguindo suprir ou, de alguma forma, né, não é aquilo que ele precisa. A gente olha especificamente ali como as três necessidades básicas, né, fundamentais nessa primeira infância, enfim, em geral. Uma necessidade primeira, assim, de aceitação e pertencimento. Uma necessidade de limites realistas. E uma necessidade de ênfase, de potencialização em relação à autonomia e competência. O que a gente tem outras necessidades, mas a gente percebe essas três primeiras como sendo as mais básicas e fundamentais para qualquer ser humano. Normalmente, quando a gente fala de uma personalidade narcisista, esse segundo domínio, que foi o que eu te trouxe, que era o de grandiosidade, né, uma necessidade de disciplina, né, autocontrole suficientes, são importantes para lidar com essa lógica de grandiosidade. Então, se a gente percebe, normalmente, famílias que não dão limites, né, fazem com que essa criança se sinta desde muito cedo, né, a gente brinca assim nesse mundo de agora o reizinho da casa, sem questionar, sem trabalhar. Isso é disfuncional. É disfuncional em qualquer contexto. Mas é disfuncional ainda mais quando a gente está falando de um transtorno de personalidade narcisista, porque de alguma forma a gente tem a pólvora, a gente tá largando, fomentando ainda mais, assim, né, que aquilo se desenvolva. E aí, lembrando, né, muito provavelmente esse indivíduo vai se relacionar com outras pessoas que, se reforçarem isso também, a gente pode ter tendência a aumentar ainda mais os sintomas e, consequentemente, o desenvolvimento da patologia. Mas, assim, normalmente, eu falei aí só do autocontrole da disciplina, mas normalmente a gente também está falando de indivíduos nessa lógica de aceitação e pertencimento que muitas vezes vão ser aceitos de uma forma condicional, né? Então também não vão ter um amor incondicional, uma lógica de afeto segura, né? Então isso também é importante para a gente poder entender. E até pensando numa lógica de competência, de autonomia, são indivíduos que normalmente não têm tantos problemas nesse domínio em específico. Mas a gente pode muitas vezes ver pais que potencializam muito, tu tem que ser, né, competente, tu tem que ser responsável, conseguem dar uma boa estrutura e acabam colocando muito valor nisso. Afinal de contas, a gente percebe que o padrão deles é um padrão onde eles precisam se sentir o centro, com base muitas vezes nas suas competências, né? Isso só potencializa. Exato. E aí esse indivíduo, vamos supor que ele cresceu de uma maneira disfuncional, ou até um indivíduo saudável mesmo, né? Não sei, tô viajando aqui, tá? Tá. E aí, vamos supor, virou um adulto que tem traços, né? Que é o que a gente chama quando ele não fecha os critérios do diagnóstico, mas ele tem ali algumas coisas. Eu lembro que na faculdade, quando eu comecei a estudar psicopatologia, né? Que são os transtornos da mente, eu acho que cada aula eu achava que eu tinha aquilo. Isso. Né? Eu acho que todo aluno acha isso, né? Tipo, tu tava na aula certa, então. Eu acho que eu tenho isso aqui. Daí tu começa a fechar e tu começa a riscar teu livro, ele fecha. Né? Mas não é bem assim, né? Que nem a gente falou no início, né? Tem todos os outros vieses para ser analisados. Mas em pessoas saudáveis, né? Que tem traços narcisistas saudáveis, mas talvez alguns disfuncionais, que gere problema, sei lá, tô num relacionamento em casa e, sei lá, meu marido, a minha esposa tem um traço lá que eu, sei lá, vi nas redes sociais, nossa, ele é narcisista, eu acho que ele é narcisista. Mas aquilo é só um traço, não quer dizer que ele é a patologia. Como que eu posso auxiliar, né, meu companheiro a desenvolver aquilo, a buscar ajuda? Tá. Eu vou ser bem franca contigo que eu vou te responder isso não só pela lógica do transtorno de personalidade narcisista, eu vou te responder isso por qualquer lógica, né? Tu tá falando aqui especificamente numa base de relacionamento, assim, né? Identifiquei e aí naquele momento eu vejo que isso tá
me causando problema. Exato. É isso? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é, olhando para a clínica aqui, como é que tá a comunicação desse casal, já que a gente tá falando de casal, né? Como é que tá a comunicação desse casal? Porque assim, muitas vezes eu vejo isso na prática de uma forma muito cotidiana, muito corriqueira, que é, eu tô incomodado com padrões, traços, características do outro, mas eu não falo sobre isso. Tá, então, primeira coisa que eu preciso entender é como é que tu tá comunicando. Ah, ele sabe. Tem uma coisa que na prática os pacientes me falam muito, é isso. Ah, mas ele sabe, ele vê a minha cara, ele sabe. Tá, não, mas eu ver a tua cara e saber, e eu realmente saber, são coisas completamente diferentes. Vamos falar do óbvio, né? Bola de cristal, né? O óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, primeiramente tentar entender como é que é essa comunicação, né? Tu conseguiu mostrar pro outro que esse comportamento dele, né, é um comportamento que te fere, é um comportamento que te machuca, é um comportamento que tu não tá sustentando, tu não tá, né, te sentindo bem, te sentindo segura? Sim, já falei. Às vezes vem isso? Não, já falei. Às vezes o paciente até falou, mas eu também vou ter que entender. Falou como? Né? De qual forma? E aí a gente vai ver na prática, muitas vezes, que realmente é uma falta de comunicação. Que a partir do momento em que a gente vê esse casal se comunicando de uma forma melhor, as coisas fluem. Várias outras vezes a gente vai ver que não é falta de comunicação. A gente vai ver que realmente tem outras questões dentro desse relacionamento e que muitas vezes o outro não tá disposto a mudar. O outro não tá disposto a fazer diferente. O outro não tá disposto a olhar pra ti. E no narcisismo isso vai aparecer muitas vezes. O outro não estar disposto a fazer diferente. Tá? E aí, se o outro não tá disposto a fazer diferente, eu sempre gosto de enfatizar isso em aula e com os meus pacientes, que é, eu não controlo o comportamento do outro. Eu controlo pau e corda, como se diz o ditado, o meu comportamento. Então, eu preciso entender, se eu não tô suportando isso, eu vou ter que ser mais enfática e sinalizar, olha, os meus limites vão até aqui. E talvez aí dentro desses limites é conseguir sinalizar pro outro de que, olha, tais características tuas eu não consigo suportar. Ou tu esteja disposto, talvez, a fazer alguma coisa com isso, mudar e, obviamente, eu vou olhar aí pra terapia, né? Talvez olhar pra terapia, fazer com que o outro possa entender que ele pode se beneficiar muito desse processo e tu também entrar pro teu processo terapêutico, se tu ainda não estivesse, né? Pra que tu pudesse também entender como lidar não só com as tuas emoções, mas também com o comportamento do outro, né? Então, acho que é tentando te responder de uma maneira geral, volto a dizer, não só sobre a personalidade narcisista, mas eu sempre vou olhar quando eu penso em relação é na comunicação. E assim, não tem um percentual para te dar, mas é gritante a quantidade, o número mesmo de pessoas que vão ter muita dificuldade de comunicar, às vezes até de perceber a sua necessidade. Então, a terapia muitas vezes começa por aí, a pessoa em terapia se dá conta de que isso me incomoda, e só depois disso consegue fazer um movimento de comunicar para o outro. Então, eu acho que eu iria por aí tentando te responder, assim, né? Fazendo com que essa comunicação fosse uma comunicação aberta, clara, e depois disso deixando limites bem estabelecidos para que o outro possa entender se ele está disposto a fazer esse movimento de mudança ou não. E até o seu próprio comportamento, né? Sim. Que nem tu estava falando. Muitas vezes a pessoa acaba criticando o outro, mas não olha pro próprio umbigo, né? Que nem a gente diz. E aí é comum chegar pacientes, não sei se tu conhece amigos que tratam casais, essas coisas assim. É comum chegar na clínica um casal... É característico que quando... Não é extremamente comum, porque muitas vezes eles negam o tratamento, assim, né? Mas já aconteceu, assim, de pessoas chegarem e entendendo também numa lógica de casal como meio que um veredito, assim, né? Ou eu vou pra terapia e mudo esses padrões, ou então ela vai acabar comigo, né? Então eu acho que isso é importante. Só que também são movimentos muito diferentes. Entendi. Uma coisa é tu chegar na terapia, outra coisa é tu de fato querer mudar. E isso também não só com a personalidade narcisista, com outros transtornos. Por que tu tá aqui, né? A primeira sessão é bem isso. Entender por que motivo aquele paciente está ali naquele momento contigo,
o que ele tá querendo resolver, assim, de alguma forma, né? E aí chega ali com uma primeira fala, eu tô aqui porque fulano me mandou, né? Eu tô aqui porque se eu não estiver aqui hoje, meu relacionamento vai acabar. Vou dormir no sofá. Adolescente, tá? Eu tô aqui porque minha mãe me trouxe, né? E aí é muito característica minha, assim, tá, mas tu veio aqui porque ele te trouxe, tu veio aqui porque ele quer, mas tu quer ficar aqui? Porque isso é uma coisa que pra mim é muito claro também, assim, William. O processo terapêutico, ele não é fácil. E ele não é fácil com quem quer mudar. Cara, com quem não quer mudar, eu não é pra mim, assim, sabe? Tipo, não vai mudar. A gente vai ficar ali batendo e a gente não vai fluir. Então, eu gosto muito de trabalhar sobre essa perspectiva, tá? Tu veio aqui, então, porque fulana te obrigou. Tá, mas tu tá disposto a pelo menos ver o que a gente pode construir aqui? Né? Ok, tô, beleza. Então, às vezes, dependendo de como for, com alguns adolescentes, a gente até contrata, assim, um pouco. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato de 2 meses. 2 meses, tu te propõe a vir aqui bonitinho, né? Fazendo as coisas que a gente vai trazer pra terapia. Depois, se tu não quiser mais, a gente encerra com a tua mãe, né? Eu atendo adolescente. Sim. Né? E óbvio, adulto não vai ser assim, dessa forma, mas vamos ver então o que dentro disso tu entende que tu pode te beneficiar com esse processo, e a gente começa por aí. Lembra que a aliança terapêutica, ela precisa ser estabelecida de uma maneira ainda mais, né, forte. Então tá, tu tá aqui porque ela quis. Mas será que tem alguma coisa dentro desse processo aqui que a gente pode ter de positivo pra ti, né, que a gente pode usar ao teu favor? E normalmente tem. Consegue encontrar algum interesse dele pra poder trabalhar. Normalmente. E aí, se eu, sei lá, incentivei lá meu companheiro ou companheira ir pra terapia, a pessoa não quer, diz não, tá, ou diz que vou, mas não vai coisa nenhuma. Cabe à pessoa refletir se aquilo é saudável e bom e ela quer permanecer ali, né? Mas muitas pessoas não conseguem sair disso. A gente entra no outro assunto daí que seria uma dependência emocional. E aí eu volto que também não é sobre a personalidade narcisista que a gente vai falar. Exatamente, é sobre diversas coisas. Exato, e aí eu preciso entender, e é muito comum isso na prática clínica, de novo, por que esse indivíduo, por que essa pessoa não consegue sair dessa relação. Né? E normalmente, assim, de uma maneira geral, ela não consegue sair dessa relação por medo, por insegurança do que vai ser ali na frente. Porque, assim, acho que isso é uma coisa importante sobre o ser humano. Por mais que muitas vezes a gente esteja no desconforto, a gente esteja sofrendo, esse sofrimento, ele é conhecido. Tá? Ele é conhecido. Então, eu tô numa relação onde eu não tô feliz, onde tá desconfortável, mas eu conheço isso. Né? Então, é adaptativo do ser humano ter alguma previsibilidade. Algo familiar. Exato. Então, é familiar, é previsível, eu sei o que vai acontecer. Agora, se eu terminar, eu tô sendo generalista aqui, tá? Não, mas faz todo sentido. Se eu terminar, será que... Porque, assim, ele me ama. Ele tem vários momentos que ele demonstra que me ama, ele faz coisas pra mim, né? Ele me mostra em alguns momentos que eu sou prioridade. Começa a olhar só pro pouquinho que ele entrega. Eu começo a olhar pra essas migalhas que ele muitas vezes me entrega e deixo de entender, eu deixo de olhar pra tudo aquilo que eu mereço, pra tudo aquilo que é potencial de uma relação. Entende? Então, assim, é pouco... Sabe, a escolha entre o certo e o duvidoso, mas vale um pássaro na mão do que 2 voando. Adoro analogias para fazer com que os pacientes pensem muitas vezes. Mas é isso. Eu largar um relacionamento que, por mais que esteja desconfortável, é conhecido, é previsível, por algo que eu não sei, por algo que pode ser pior, pode ser que eu não tenha nada dessas coisas que hoje são positivas. E aí, acho que indo para uma outra lógica, daqui a pouco é um outro podcast já aí, mas é uma decisão difícil, porque eu tô abrindo mão, não só então destas coisas que me fazem mal, eu tô abrindo mão de muitas vezes coisas que são valorosas para mim. E é difícil essa decisão de abrir mão de coisas valorosas por algo que eu não sei o que vai acontecer ali na frente, porque eu não sei.
pessoas vão olhar pra ti e vão dizer, não, William, tu é um cara legal, tu é um cara bacana, tu é um cara bonito, vai encontrar alguém ali na frente. Tá, mas essa pessoa não sabe. A pessoa não consegue enxergar isso, né? Sim. E ela vai se desconstruindo também. Exato, né? E aí volto, assim, né? Muitas vezes, dependendo dessa necessidade emocional que essa pessoa tem, eu vou caber nesse lugar que eu tô. Eu vou ficar aqui. Porque, de alguma forma, eu tô recebendo alguma coisa. Alguma coisa. Sim, mesmo sendo migalhas. Isso me fez lembrar o primeiro semestre de psicologias lá na cadeira de PPB, que o cérebro não quer passar esforço, né? O objetivo principal, a missão principal do cérebro é se manter vivo. Exato. Então ele vai fazer de tudo para que tu não gaste energia. Exatamente. Então sair de uma relação assim, que nem tu falou, é familiar, daí me fez lembrar, é tipo, pô, se eu sair dessa relação, eu vou me estressar, eu vou me incomodar, talvez eu entre num divórcio, talvez eu tenha que dividir meus bens, eu vou chorar, vai sofrer, tá doendo, né? Então tudo isso gera o desconforto e biologicamente o cérebro vai dizer, não, peraí, vamos ficar nesse negócio aqui que a gente já conhece, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Mas pelo menos a gente conhece e eu me mantenho vivo. O conceito de economia cognitiva, né? Exatamente. E é muito engraçado, na verdade não é nada engraçado, mas é muito curioso, porque às vezes essas pessoas até conseguem sair da relação, assim, né? Conseguem ter algum tipo de saúde, né, em determinado momento, ou às vezes até pelo nível de, enfim, desgaste, saem da relação e muitas vezes, logo depois, elas não conseguem enxergar o potencial, assim. O que eu quero dizer? Começam a lembrar muito só das coisas positivas. Tá, mas por que tu saiu da relação? Eu acho que isso é importante, assim, né? Enquanto processo terapêutico, a gente vai enfatizar muito isso. Tá, mas te lembra o que te fez terminar o relacionamento? Porque agora, nesse momento que tu tá, né, com as tuas necessidades emocionais gritando, só o que tu vai ver é quando o William te levava no restaurante, quando o William te levava o café, tá, mas quando o William te xingava na frente dos outros, quando o William, né, tinha um comportamento extremamente abusivo, quando o William pegava e te deixava esperando sem te dar satisfação, quando o William te traía, quando o William... Isso não acontecia. Então há uma tendência, né, mesmo dessas pessoas que conseguem fazer o término, né, ou que foram terminadas de alguma forma, de esquecerem os aspectos negativos e o que faz ainda esse processo quase numa lógica de retroalimentação, porque eu vou buscar nesse outro de novo e às vezes retorno buscando aquilo que tem de positivo, mas eu não posso deixar de esquecer que as coisas negativas continuam ali, e se o outro não estiver disposto a mudar, a probabilidade dessa relação continuar igual é muito grande. Não só o outro, tá? Muitas vezes eu também tenho que fazer um processo de mudança, afinal de contas, se existe o comportamento do outro, eu devo retroalimentar isso de alguma forma. Mas eu preciso ser responsável pela minha parte do processo, né? É muito importante isso. Eu lembro de uma aula uma vez que me falaram que tipo, o relacionamento era 50% a 50%. E tu tinha que se responsabilizar pelos teus 50%, pela tua entrega. E se alguma coisa deu errado, também tu tem que analisar, peraí, onde que eu errei aqui para que eu possa melhorar e aprimorar e tudo mais. E esse caminho, mais ou menos, assim. E eu ia te perguntar um negócio que agora eu esqueci, me falhou da mente. Tratamento, né? Como que a terapia cognitiva, ela vai seguir com esse tratamento? Tá. Acho que, normalmente, quando a gente fala de transtornos de personalidade, eu trabalho, então, com a terapia cognitivo-comportamental, mas quando a gente fala de transtornos de personalidade, normalmente a gente não percebe a mesma eficácia que a gente percebe dos tratamentos clínicos para depressão, ansiedade, TOC, TEPT, enfim. Né? A gente percebe uma baixa na eficácia dos tratamentos, até por todas essas características que eu te falei, assim, né, sendo uma lógica de personalidade, não ser um sintoma, né, que tem um início, meio e fim, afinal de contas o paciente funciona desse jeito. Mas a gente tem alguns tratamentos que são, né, alguns tratamentos com mais dados, então mais evidências, né, de que funcionam. Hoje o que a gente tem, assim, de
mais promissor, e eu digo que ainda carece um pouco mais de estudos para trazer um alto nível de evidência, está dentro da lógica da terapia de esquema, né? Então, em personalidade, a gente acaba trabalhando muitas vezes com esse indivíduo numa lógica de esquemas. Tem diversos teóricos muito importantes que vêm trabalhando e ainda vêm pesquisando. É um campo que está ainda, né? Quando a gente fala de personalidade, ainda bastante coisa abrangente. Abrangente, ainda temos bastante coisa para evoluir, mas é um campo que ainda tem, né, bastante estudos aparecendo por aí. E a terapia de esquema, ela vai um pouco naquela lógica que eu te trouxe antes, assim, William. A gente vai tentar entender, né, primeiramente, quais são as necessidades emocionais desse indivíduo, tentar conectar com essa criança, que muitas vezes é uma criança vulnerável. Existe uma criança vulnerável por trás, né? Muitas vezes a criança que aparece não é a criança vulnerável, né? É uma criança, um papel de uma criança muitas vezes gritante, raivosa, né? Um perfil mais grandioso, que é o que a gente está falando, mas por trás existe uma criança vulnerável e é essa criança que a gente vai buscar acessar dentro do processo terapêutico. O principal elemento, também foi uma outra coisa que eu já te falei ao longo do podcast, é a gente conseguir acessar esse indivíduo através de uma boa aliança terapêutica, né? Então, a gente conseguir ter um tratamento onde esse indivíduo, primeiramente, confie no processo terapêutico, porque eu acho que isso é também interessante. Não é porque eu sou terapeuta desse paciente que eu tô livre desses sinais, sintomas, dessas características acontecerem na própria sessão. Muitas vezes essa transferência vai acontecer ali dentro do processo terapêutico também, né, de ele se colocar grandioso dentro do processo terapêutico, de se achar um paciente especial, né, de exigir de mim muitas vezes alguns tratamentos diferenciais, especiais, né, e eu dentro do próprio processo terapêutico preciso reconhecer isso como sendo parte do diagnóstico e conseguir trabalhar, conseguir manejar isso. Então, não só para a personalidade narcisista, mas eu sempre penso isso para todo paciente, principalmente para os pacientes com personalidade, com um transtorno de personalidade, que necessidades emocionais eu preciso suprir para esse paciente? Quais são as coisas que eu, dentro deste processo, preciso fazer com que ele aprenda? Qual é o repertório que eu preciso fazer com que ele aprenda no dia a dia? E aí vai ser variável, porque dependendo de como que esse narcisista aparecer ali, as necessidades vão ser diferentes. Mas, de uma maneira geral, eu preciso fazer com que ele entenda que ele não é fraco ao eu acessar a vulnerabilidade dele e que ele não precisa mostrar essa estratégia, vamos chamar assim, essa estratégia compensatória de ser grande, de ser o melhor, de ser poderoso, para ter valor. Porque é isso. Essa máscara dele de eu sou grandioso, eu sou forte, eu sou o melhor, é para proteger essa autoestima, essa criança vulnerável que eu disse, essa vulnerabilidade tão grande. Então, eu preciso proporcionar um ambiente seguro, eu preciso fazer da minha sessão terapêutica um lugar seguro para que ele possa ser vulnerável e, a partir disso, entender que as pessoas não vão passar por cima dele, nem sempre, né? Mas, nesse caso, não vão passar por cima dele por ele ser vulnerável, ele não é inferior por ser vulnerável, e o quanto essa vulnerabilidade dele talvez é o que me conecta ainda mais com ele, que faz eu gostar e estar pertencente àquele momento ainda mais, por ele se vulnerabilizar. E não criar rótulos, né? Tipo assim, tu é narcisista, tu é o borderline, tu é o bipolar, que é geralmente o que as pessoas fazem, né? Mas sim entender que aquilo é um estilo de funcionamento. Exato. Né? Eu até dou esse exemplo, né, que eu falo para alguns pacientes. Eu digo assim, poxa, não existe carro, né, manual que tu troca a marcha, não tem carro, né, automático, não tem carro que vai gasolina, álcool, diesel, ou agora os elétricos, ou seja, todos são carros, todos fazem o mesmo objetivo, têm o mesmo objetivo, né, de transportar pessoas, mas cada um é de um jeito, cada um é de um estilo de funcionamento, né, e tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso, a gente só precisa aprender a como conduzir cada um deles. E eu acho importante deixar
evidente para as pessoas. E essa é uma preocupação minha, dizer assim, poxa, as pessoas dizem, mas eu sou errado, eu tenho um problema, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é só um estilo de funcionamento que a gente vai pegar os comportamentos disfuncionais, ou seja, não funcionam, e fazer a substituição por comportamentos funcionais, que são produtivos a ele mesmo, né, as emoções dele e as pessoas que estão ao redor. Eu acho que esse é o caminho, mais ou menos. Legal. Dai, e para finalizar, que mensagem que tu deixa para os nossos ouvintes aí para cultivar relacionamentos mais saudáveis e ter uma vida mais equilibrada? Tá, algo mais leve. Isso. Saindo do narcisismo. Não, mas acho que, de novo, né, transita dentro disso, assim. Eu acho que eu penso sempre muito no que é valoroso para ti, assim, né? Eu acho que o processo de se autoconhecer é muito importante. E a gente fala muitas vezes em terapia só quando a gente tá num momento de, né, alguma patologia, alguma depressão, né, ansiedade, alguma dificuldade, alguma resolução de problema muito, né, significativa. Mas eu acho que o processo de terapia, ele tem como uma das principais características uma lógica de autoconhecimento, ou assim pelo menos deveria ter. E esse recado, que talvez, né, eu acho que seja um recado para as relações mais saudáveis que tu tá me pedindo, eu acho que transpassa um pouco desse processo de autoconhecimento. Se autoconhecer num sentido de saber quais são as suas necessidades, eu falei várias vezes hoje essa palavra aqui, né, e quais são os seus valores. Eu acho que a partir do momento, então, de que eu tenho claro qual é o meu valor, né, quais são as minhas necessidades, eu consigo impor limites mais claros tanto para mim quanto para o outro. Então, até onde eu posso ir com a minha rotina, com a minha intensidade de trabalho, a gente falava aqui antes nos bastidores, né? Quais são os limites, então, que eu preciso expor para minha vida pessoal, mas também em relação ao outro, né? Então, se eu não sei qual é o meu valor, se eu não sei quais são as minhas necessidades básicas, eu não vou conseguir colocar isso para o outro. E aí a gente tem uma grande probabilidade de fazer com que o outro viva, né? E eu, consequentemente, dependendo da minha personalidade, aí me encaixe nisso, ou não consiga me encaixar e não me estruture, não fique, não pare dentro de um relacionamento que seja saudável. Então, acho que a minha principal dica é: tente esse processo de autoconhecimento. Ele não é único e exclusivo só dentro de um processo terapêutico, acho que isso é importante a gente entender. Dá pra gente, né, fazer algum processo de autoconhecimento sozinho, enfim, né? Temos vários materiais bastante legais, assim, no dia a dia, mas é mais difícil, né? É bem mais difícil. Então, a terapia tá aí a esse serviço também, sabe? E, de novo, acho que a partir do momento que tu tem isso claro, tu consegue deixar mais claro pros outros e se posicionar de uma maneira que seja mais saudável. Muito legal, muito legal. Isso que tu falou é bem importante. Eu lembro que na faculdade a coordenadora do curso, ela orientou, tipo, se vocês não tiverem dinheiro, não façam uma cadeira, mas façam terapia, né, para se conhecer. E eu lembro que eu fui para ver como que era estar na poltrona do paciente. E eu nunca mais saí de lá. Já fazem 3 anos, né? Porque foi esse processo de autoconhecimento mesmo, e tu vai aprendendo algumas coisas que nem tu falou, acho, no meio do programa. Tipo, poxa, eu não sabia que eu fazia isso. Né? Eu não sabia que eu permitia que fizessem isso comigo, né? E eu não entendia que isso era saudável, mas que me gerava sofrimento. Por que eu tô fazendo, né? Acho que eu entender o que eu estou fazendo, mas também entender por que eu tô fazendo. E a partir do momento que eu entendo por que eu tô fazendo, eu tenho mais autonomia pra... eu não preciso fazer mais isso. Eu posso fazer diferente, né? Eu brinco, assim, muitas vezes com amigos, enfim, né? Que a parte melhor de tudo, né, de ser psicóloga e ter passado por um processo terapêutico bastante intenso, é que eu conheço meu funcionamento. Mas a parte ruim é que eu conheço meu funcionamento. Então eu tenho que fazer alguma coisa com isso, assim, né? Então, de novo, brincadeiras à parte, mas eu acho que a partir do momento que eu me conheço, eu tenho mais autonomia dentro do processo. Eu fico menos refém. E mais leve, que é o que importa, né? Sem dúvida. Muito bom. Como que o pessoal faz para te encontrar, conhecer teu trabalho, redes sociais? Pode divulgar. Eu sou um pouco low profile nas redes sociais para perfil profissional, mas é um dever meu melhorar isso. Mas eu tô no Instagram, então eu tenho um perfil profissional. Eu não me lembro agora.
Depois tu deixa nos comentários. Eu sei de cor o teu perfil. Sabe? Sei. Então por favor divulgue, mas eu não sei. É Daiane_Oliveira_Psico. Isso. Olha, pessoas, é tão low profile que eu não sei qual é o meu perfil. Mas então, né, eu tô nas redes, então, no Instagram. Eu só acabo, né, sendo mais acessada, principalmente em relação às aulas que eu dou. Então, eu dou aula na instituição Sezuca nesse momento, né, e também na clínica. Então, é pelo meu telefone, mas rede social é a via principal. Manda um direct ali que tá... Manda um direct que ela vai responder. Uma hora ela vai responder. Ela tá comprometida com isso. Dai, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ter vindo aqui. É uma honra, foi maravilhoso conversar contigo. Eu acredito que vai aí dar um insight, né, na cabeça de muitas pessoas pra gente ter desmistificado um pouco esse perfil, né, que não são rótulos, né, são estilos de funcionamento e a gente precisa entender e se conhecer cada vez melhor. Perfeito. Quero mais uma vez te agradecer também pelo convite, reforçar o quanto eu tô muito feliz, né, de estar aí nesse início do projeto. Tô torcendo por ti, né, desde o processo lá da graduação, como tu disse, fiquei muito feliz de ter alimentado, então, essa luzinha lá na cadeira de pesquisa, né, e agora tu tá conseguindo usar isso dentro do teu dia a dia, e tô bastante satisfeita que tu tá conseguindo trazer uma lógica com pessoas bastante sérias, né, para conseguir repercutir um material científico, mas também, ao mesmo tempo, conseguindo falar com o público, né, de uma forma onde seja acessível a todos, assim. Parabéns pelo teu projeto e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, obrigado. Seguimos na missão aí, então, de ensinar as pessoas, né? Ficamos por aqui, até o próximo episódio, porque não é assim que acaba.